Boa noite. Hoje eu vou estar falando sobre transtornos alimentares. Transtornos alimentares envolvem uma perturbação persistente de comer ou do comportamento relacionado à alimentação que altera o consumo ou a absorção dos alimentos, prejudica significativamente, a saúde física ou funcionamento psicossocial. Os transtornos alimentares, ele pode ser anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtornos alimentares compulsivos. Primeiramente, eles tendem a ser condições crônicas e frequentemente são acompanhadas de depressão, transtornos de ansiedade e transtornos de personalidade. Adicionalmente, problemas médicos graves estão associados à anorexia nervosa, devido à desnutrição crônica, e ao transtorno alimentar compulsivo, devido à obesidade. Os transtornos alimentares também podem, estar associados a um comprometimento significativo da qualidade de vida, ao fracasso nas interações interpessoais e ao isolamento social. Entre as mulheres, a prevalência ao longo da vida dos transtornos alimentares, que atendem totalmente aos critérios diagnósticos, gira em torno de 4%. Se a população feminina estará provavelmente entre 6% e 8%, 10% dos casos de transtornos alimentares envolvem indivíduos do sexo masculino. Visando que esses transtornos alimentares, os três, eles vão causar uma intensa preocupação com o peso, e o medo excessivo de engordar, uma percepção distorcida da forma corporal e a autoavaliação baseada no peso e na forma física. Até algumas mulheres, esse transtorno pode dar uma pausa na menstruação, causando outras complicações. Boa noite, vou falar sobre os tipos de transtornos alimentares. Os tipos mais comuns: anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. Anorexia nervosa são pessoas que apresentam a doença, têm a percepção afetada sobre sua imagem corporal, ou seja, a pessoa está magra, mas ela se vê gorda, ela sente que ela está gorda e ela procura um meio de emagrecer, a magreza extrema, acreditando que estão acima do peso e criando um controle obsessivo sobre o quanto come. A pessoa se limita à quantidade de comida e por muitas vezes nem come, achando que assim vão emagrecer, sendo que já estão magras, a fim de que emagreçam cada vez mais. É o distúrbio mental com maiores taxas de mortalidade, atingem principalmente mulheres. A pessoa com anorexia nervosa, pela falta de nutrientes que ela ingere, ela acaba tendo desidratação e também atinge principalmente as mulheres porque elas buscam um corpo perfeito. Então, se elas estão se enxergando gordas, elas procuram alguma forma de emagrecer, sendo que já estão magras. Aqui podemos ver que a mulher está se olhando no espelho, ela se enxerga gorda, mas ela está magra, extremamente magra. Vou falar agora um pouco sobre a bulimia nervosa. É um transtorno que se apresenta naqueles que alternam episódios em que comem compulsivamente com ações que visam induzir a perda de peso. Ou seja, a pessoa come muito, não tem controle sobre a quantidade de comida que ingere e após o episódio de comer bastante, a pessoa acaba procurando uma forma de expulsar, muitas vezes induzindo o vômito, adere dietas restritivas, ingerir laxantes e praticar exercícios físicos de forma exagerada. Costumam ser pessoas com peso e aparência normais, o que torna os casos mais silenciosos para aqueles que convivem ao seu lado, convivem com os bulímicos. Porque a pessoa, como ela ingere e ela expulsa, ela não engorda e nem emagrece. Então as pessoas que estão ao seu redor não conseguem saber que a pessoa está passando por aquele transtorno, por aquele distúrbio. Só se a pessoa chegar e falar, mas fora isso, as pessoas ao seu redor não conseguem descobrir. É que eu imagino a pessoa, essa mulher, ela tem bulimia nervosa, ela está comendo muito e já ao lado do vaso sanitário, porque após ela ingerir, ela vai procurar uma forma de expulsar o que ela comeu. Agora eu vou falar um pouco sobre a compulsão alimentar. Quem apresenta o distúrbio perde o controle sobre aquilo que se alimenta e frequentemente relaciona o ato às suas emoções. Ou seja, a pessoa come demais, nem tá com fome, mas come. Às vezes tá triste, aconteceu alguma coisa, ela ficou triste, ela vai descontar na comida. Transtornos alimentares.
Transtornos alimentares é caracterizado pela perda de peso internacional provocado pelo recurso de alimentação, disforçação da própria imagem e medo de engordar. Os distúrbios alimentares são mais comuns em jovens e têm sido cada vez mais frequente pela cultura, valorização estética, apesar da anexa da bulimia serem um transtorno alimentares mais conhecido. Outro problema relacionado à alimentação inclui que a pessoa engorda muito, a ansiedade faz com que você come demais, já tem outros que não comem nada, a tristeza, a solidão, tudo isso causa a depressão. Agora, o que fazer? Não existe tratamento simples para curar o transtorno alimentares, sendo necessário o tratamento psiquiátrico, psicólogo e nutricional, porque o psiquiatra vai passar medicamento e o nutricional vai indicar a alimentação do paciente, como que vai ser. Que vai ser uma alimentação balanceada, né? A ansiedade e a depressão são grupo de apoio aconselhado, podem ser boa forma de complementar o tratamento para obter bom resultado. Então, aí eu quero complementar, né, falando sobre o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é a ansiedade que surge após ter exposto a alguma situação traumática, como um assalto, uma ameaça de morte ou perda de um ente querido. Por exemplo, geralmente a pessoa afeta e revive persistentemente ocorrido com recordação ou sonhos e apresenta o intenso sofrimento, o psicológico, né? Muitas das vezes quando a gente sofre alguma ameaça, ou você perde um ente querido, ou você passa por uma situação que aquilo muitas das vezes feriu, afetou muito o seu coração, e muitas das vezes aquilo não consegue colocar aquilo para fora, e aquilo vem para sua mente, a pessoa dorme, acorda ali com aquilo no seu pensamento, é onde isso vem trazendo um transtorno mental. Muitas vezes a pessoa sofre com esse transtorno mental, aquilo fica impregnado na mente da pessoa. E muitos deles chegam ao ponto de enfraquecer, de não mais querer comer, de não mais querer viver no meio da sociedade, no meio dos seus entes queridos. Muitos não têm essa força, essa capacidade de perder um ente querido ou passar por uma situação dessa. Muitas das vezes vem trazendo um transtorno mental para a vida desse tipo de pessoa. E aqui nessa taxa eu quero explicar o que fazer. O transtorno mental é feito de uma psicoterapia, onde o psicólogo procura ajudar e perceber quais são os eventos que estão provocando os medos involuntários e como podem libertar as memórias traumáticas desses eventos. Por exemplo, no caso de alguém que foi vítima de um assalto em um banco, né? Aí quando a pessoa vem passando por esse tipo de assalto, vem passando por essas situações, vem trazendo um transtorno mental. A pessoa fica nervosa, a pessoa toma medo de sair até na porta de sua casa, toma medo de pessoas estranhas, e ali aquilo ali vem causando um sofrimento, tanto no íntimo da pessoa quanto ali na sua mente. Isso vem trazendo um transtorno mental. Muitas das vezes a pessoa chega em caso de depressão, outros chegam a vencer essa situação, mas outros chegam ao ponto de morrer. Entendeu? Tem que saber como cuidar, como tratar de pessoas, até mesmo dar os remédios no dia certo, na hora certa, você saber tratar, você saber conversar, porque se não souber tratar, não souber conversar, muitos chegam a ponto até mesmo de tirar a sua própria vida, de suicidar. Mas aqui eu quero explicar para você a respeito dos sinais, né, dos transtornos mentais, daqui para cada um de vocês. Boa tarde, eu me chamo Daniel, eu vou falar aqui
sobre o tratamento de transtorno alimentar, busca restaurar o comportamento alimentar adequado em relação ao restabelecimento da saúde mental. E aqui também fala que o psiquiatra e o psicólogo são os profissionais melhores e preparados para o tratamento e transtorno também, né, mentais. Aqui também fala que o psiquiatra poderá medicar o paciente de acordo com as patologias que estão nele, né, surgindo, original, e as comorbidades mentais. Aqui também fala o processo psicoterapêutico auxiliar também na recuperação da autoestima, oferecendo um caminho de descoberta das causas dos sintomas e possibilitando o lançamento de estratégia, né? E possibilitar o lançamento de estratégia e habilidade para melhor lidar com o equilíbrio emocionais, assim como os psicólogos e mais. Boa noite, meu nome é Jefferson Galdino e eu vou falar um pouquinho sobre cuidados na enfermagem. O enfermeiro é um profissional que fica mais próximo ao paciente. Isso faz com que ele tenha uma série de responsabilidades que nem mesmo o médico tem com a questão de segurança e da higiene. O profissional da enfermagem precisa muitas vezes dar o banho em idosos, trocar as fraldas de idosos, protetores de cama e lençóis em pacientes em cima da cama, ou seja, banho de leito. Entre outros diversos serviços em que a segurança deve estar em primeiro lugar, a importância de saber fazer esses cuidados da forma correta tem a ver, claro, com o bem-estar do paciente, com evitar que ele caia da cama ou que haja infecção por uma bactéria por conta da falta da limpeza. Porém, é também relevante ao próprio enfermeiro, já que ele precisa agir com cuidado para que ele não seja infectado, não machuque e não cause acidentes. Os cuidados de enfermagem incluem período de observação dos pacientes de 1 hora posterior às refeições para evitar o vômito autoinduzido. A prática de exercícios físicos, automutilação em virtude do aumento da ansiedade e de sentimentos de culpa que ocorrem logo após a alimentação. Esses profissionais também podem adotar novas estratégias de assistência de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Entre essas estratégias, podemos destacar relacionamento interpessoal, confiança entre ambas as partes, apoio estabelecido de limites e auxílio na expressão dos pensamentos e sentimentos.